Olá, pessoas! Eu sou a Milena Posidoni, seja bem-vindo para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema que é um pouco delicado, porque ele tem várias perspectivas para ser olhado, para ser compreendido, então ele tem um teor um pouco delicado. Mas eu vou tentar trazer essa temática contemplando todas as possibilidades para a gente poder fazer uma reflexão coerente, uma reflexão com bastante sentido. O tema do vídeo é pessoas que não querem ter filhos. Primeira coisa de tudo que eu acho muito importante destacar é que, assim, por mais que seja um tema delicado, que tenha uma problemática, que a gente pode olhar de diversos ângulos, finalmente a gente pode falar sobre isso. Só a gente ter esse questionamento, né, de pensar sobre pessoas que não querem ter filhos, existir a possibilidade de existir pessoas que não querem ter filhos, eu entendo que já é um lugar diferente pra gente olhar para essa questão. Se a gente for olhar lá atrás, e não precisa ser tão longe, pouco atrás, 20 anos atrás, Carol, isso não era discutido. Na minha adolescência isso não era discutido. A gente não sentava numa rodinha de amigas e falava: você quer ter filho? Ah, eu não quero, obrigada. E você? Ah, eu quero. Ah. Não, era como se fosse um caminho natural da vida. Quem não tivesse filho é, sei lá, porque tinha problema ou porque não conseguiu casar. Mas nem não vamos entrar nesse daí também, porque senão a gente entra num lugar muito grande. Vamos devagar. Então a gente vai falar a respeito dessa temática, pessoas que não querem ter filhos. Não. Você tá correndo, senhora? Isso foi o melhor. Um ponto importante pra gente tocar quando a gente fala sobre essa temática e que eu vejo acontecer com muita frequência é assim, como é difícil pra gente, pra todos nós, né, como seres, como sociedade, respeitar a possibilidade do outro. Então o que a gente vê quando a temática, de modo geral, quando a temática é ter filhos ou não ter filhos? A gente vê pessoas com convicções próprias defendendo essas convicções e atacando a convicção do outro. Então, na verdade, assim, aqui nesse vídeo a gente não vai falar sobre ter ou não ter filhos, a gente vai falar como que a gente, sociedade, tá lidando com as possibilidades individuais das pessoas, né? O que a gente vê com muita frequência é uma pessoa que diz que não quer ter filho, que não tem vontade ou escolheu não ter filhos por qualquer razão que seja, essa pessoa geralmente ela é muito bombardeada por vários questionamentos, por visões de vida das outras pessoas, e aí essa pessoa ela acaba ficando sempre muito coagida. E a contrapartida também é verdadeira, porque, né, eu não tô aqui para defender pontos, tô dizendo como a gente lida com isso. A contrapartida também. Então é muito comum pessoas que não querem ter filhos atacarem pessoas que têm filhos ou que querem ter filhos. E eu acho que a grande essência disso, a grande problemática de tudo isso é porque é muito difícil, né? Então, comecei falando disso no começo do vídeo. Eu comecei o vídeo falando disso, que é uma temática nova, é uma coisa que há 20 anos atrás a gente não discutia, se quer ou não quer ter filho, como que as pessoas compreendem a questão da maternidade, da paternidade, da constituição da família, o que é família. A gente não tinha essa discussão antes, a gente está tendo agora, e a gente não sabe discutir sobre isso. É uma temática que todo mundo fica meio perdido, né? E nesse perdido, o que a gente costuma fazer? Defender o nosso ponto de vista em detrimento do outro. E a gente vai vivendo como se existissem jeitos certos de viver. Então a pessoa que define, compreende que ela não quer ter filhos, ela pode acabar compreendendo que essa é a melhor decisão, que ela tá fazendo o melhor e que todos tinham que pensar como ela. Então já ouvi pessoas que não querem ter filhos dizendo coisas do tipo: não, porque eu acho um absurdo colocar mais pessoas nesse mundo, porque o sofrimento, porque o momento que a gente vive. É trazer uma verdade absoluta para uma possibilidade que é particular, que é individual, né? Porque assim, eu acho um absurdo botar mais uma pessoa nesse mundo. Mas tem gente que quer, que precisa, que essa é a possibilidade existencial dela. Então, para eu defender a minha escolha, eu ataco a escolha do outro. E como é complexo, como a gente tá sempre nesse campo minado de não conseguir legitimar a nossa própria escolha e atacar a escolha do outro. Independente de para qual lado você caminha, se você é uma pessoa
pessoa que quer ter filho, se é uma pessoa que não quer ter filho. E a gente vai vivendo como se a gente tivesse descoberto a verdade sobre a vida, né? A verdade sobre o mundo. E a gente esquece que o ser humano é um conjunto complexo das suas próprias experiências, da sua própria subjetividade, da sua própria compreensão de mundo. E aí fica sempre nesse questionamento, que fica um lugar desconfortável para todo mundo, né? Porque já cria um conceito de que assim, eu preciso ter uma boa justificativa para não ter filho. E como é difícil fazer isso, porque às vezes você não precisa ter uma justificativa, você só não quer. E aí é tão difícil você falar assim, não, eu só não quero. E aí o que a pessoa faz? Ela parte também pro ataque. Ah, mas veja bem, você colocou, sei lá, falando hipoteticamente, você tá colocando um monte de gente no mundo aí que você nem sabe se vai ter água daqui. Enfim, a gente faz esse movimento por, talvez fundamentalmente, por achar que a gente precisa defender uma escolha. E escolhas são escolhas. E como todas as escolhas, essa também é uma escolha que tem consequência. A gente ficar mostrando pro outro que a escolha dele vai ter consequência, que ele tá correndo um risco, é sempre uma injustiça. Porque você ter um filho é uma escolha e essa escolha tem consequências de vários teores, de várias ordens. E também tem muitas possibilidades. Você não ter um filho é uma escolha também, que também tem muitas consequências e também muitas possibilidades. Não existe uma escolha perfeita que contemple uma visão de mundo e uma possibilidade de existência que você não tenha que lidar com nenhuma consequência. Sempre haverá uma consequência. Então a gente tem muita dificuldade de lidar com a escolha do outro. E o quanto a gente precisa aprender isso. E isso vale, a gente estava discutindo aqui com a equipe, isso vale para várias outras coisas da nossa vida, vários posicionamentos que a gente tem e que a gente toma como uma verdade absoluta. Mas as verdades, elas são um conjunto de experiência. É um certo ângulo que aquela pessoa olha a vida que vai trazer para ela as possibilidades dela de escolha, onde ela está mais confortável, onde faz mais sentido para ela e tudo mais. Inclusive hoje, o fato da gente ter esse outro momento de compreensão a respeito da maternidade, da paternidade, possibilita até que a gente faça escolhas mais conscientes, né? Que as pessoas que querem ter filhos, elas façam isso tendo uma dimensão mais clara do que é ter um filho, do que é colocar uma criança no mundo, o quanto de cuidado você precisa investir naquela criança, na constituição de um ser humano. Hoje a gente tem muito mais clareza. Então, se tá mais claro para quem quer ter filho, também tá mais claro para quem não quer. E tudo bem que seja claro, e tudo bem que as pessoas não precisem justificar essa sua escolha, né? E aí frases soltas são ditas que, como eu disse, é uma maneira da gente criar barreiras para se defender, né? Então, para eu defender o meu ponto de vista, eu ataco o outro. Então, a gente ouve frases do tipo: nossa, mas você vai se arrepender de não ter filho. Nossa, mas quando você ficar velha, você vai ficar sozinha. Ah, mas se você não tiver filho, você não vai descobrir um amor que é o único amor verdadeiro. Eu entendo sempre isso como uma forma de ataque, né? Porque parte do princípio que eu tenho que justificar o meu ponto de vista. E a contrapartida também, né? Pessoas que querem não ter filhos atacam as outras pessoas. Nossa, mas você não tem tempo pra fazer nada na sua vida. Tudo é pro teu filho. Nossa, mas você só vive em função do teu filho. Ai, mas você tá disposta a abrir mão de tudo, né? Porque tua vida vai acabar quando você tiver filho. Que também é uma forma de defender, de jogar o que eu não encontrei uma explicação no outro. E talvez a gente tenha que olhar para isso, talvez a gente não precise dar uma explicação. Uma pessoa que quer, que tem o sonho de ser mãe, de ser pai, de constituir uma família deste tipo de família, ela não tem que explicar isso para ninguém. E a pessoa que não quer ter filho, ela também não tem que explicar isso para ninguém, desde que ela esteja confortável na situação dela. E aí que é um outro ponto, é uma grande decisão, porque sim, tem consequências, porque sim, a pessoa pode se arrepender lá na frente, tanto a que teve filho quanto a que não teve. Essas pessoas podem se arrepender lá na frente, e tudo que a gente faz hoje, a gente pode se arrepender lá na frente. A questão é que a gente faz as coisas hoje com os recursos emocionais que a gente tem para tomar essa decisão hoje. Eu não consigo tomar decisão pensando no futuro, eu consigo tomar decisão com as possibilidades emocionais, de vida, afetivas que eu tenho hoje. É a única coisa que eu tenho. Então todo mundo pode se arrepender. Agora, se essa questão de ter filhos
e tudo mais, é uma questão que te angustia, é uma questão que de repente te causa aversão, então você odeia pessoas que têm filho ou você odeia pessoas que não têm filhos. Talvez tenha uma outra questão aí, um pano de fundo que precisa ser olhado, né? Uma questão sua. Então o mais aconselhável é que você vá procurar uma terapia. Você não precisa procurar terapia porque você não quer ter filho e nem precisa procurar porque você quer ter filho. O que eu tô dizendo é que assim, se isso é uma questão que te causa uma grande angústia, um enfrentamento intenso interno, talvez você possa expandir isso, abrir esse campo de sentido e entender o que está ali dentro, para que você se sinta confortável. É importante que a gente se sinta confortável com as nossas escolhas, independente de qual seja. Então, se ela não está confortável ainda, se ela te coloca num lugar de agressividade, de conflito e de dificuldades, talvez seja importante você procurar uma terapia e tentar compreender isso em outros aspectos, certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe nas suas redes sociais, se inscrevam no canal. Eu acho que é uma temática que a gente precisa sim conversar. Esse foi um primeiro vídeo. Se vocês acham que faltou alguma coisa, faltou olhar por algum caminho, algum ângulo, coloca aqui nos comentários. A gente pode fazer outros vídeos falando sobre essa temática também. Um grande beijo e até o próximo vídeo.